Olá, bem-vindos à rubrica A Caminho da Casa Branca, que vai para o ar de 4 em 4 anos, para podermos falar um pouco sobre as eleições nos Estados Unidos. Estamos a poucos dias de isso acontecer. O mundo inteiro está à espera que elas decorram. Há uma série de temas e assuntos que estão absolutamente em suspenso até que percebamos quem será o próximo inquilino da dita Casa Branca. Vou arriscar dizer que o mais provável é que seja Donald Trump, que estará de regresso 4 anos depois, por variadíssimos motivos. Gostava de começar por dizer que, se isso acontecer, haverá um culpado, entre aspas, e esse culpado chama-se Joe Biden, o ainda presidente dos Estados Unidos. Passou os últimos 4 anos a desprezar profundamente a sua vice-presidente Kamala Harris, fez um fim-capé sem nenhum sentido para ser o candidato à presidência pelo lado dos democratas, e finalmente, quando percebeu que foi um erro crasso, e se calhar havia a possibilidade de não ter sido necessário este erro, recordo que Bobby Kennedy Jr. chegou a ser candidato antes de desistir para Trump, mas chegou a ser candidato pelos democratas, chegou a ter 10% de intenções de voto. Além disso, é do clã Kennedy, o que é sempre bem visto nos Estados Unidos, não se percebe muito bem porquê, mas é assim. Um, e, portanto, talvez Bobby Kennedy Jr., sobrinho do antigo presidente, filho do antigo procurador-geral, ambos assassinados, talvez fosse uma boa alternativa para os democratas. Joe Biden não quis que isso acontecesse, quando finalmente percebeu que não tinha a mais pequena hipótese de ser eleito, nem de ter uma prestação honrosa para os democratas, aceitou ir embora, e Kamala Harris ficou numa posição completamente indefensável, até porque, tendo sido desprezada durante 4 anos, viu-se obrigada a aceitar uma coisa absolutamente horrível, que foi o reescrever da história desses 4 anos. Kamala Harris é do lado esquerdo dos democratas. O lado esquerdo dos democratas é um esquerdismo muito ténue, ao contrário do que se diz nos Estados Unidos, mas o certo é que Joe Biden é do lado direito dos democratas e, desse ponto de vista, está mais próximo, com certeza, do lado esquerdo dos republicanos do que do lado esquerdo dos democratas. Kamala Harris teve que aceitar que a história fosse reescrita e, portanto, está numa situação absolutamente frágil, que se pode ver principalmente pelas intervenções públicas que tem tido. É uma fragilidade ideológica, desde logo, porque Kamala Harris com certeza não pode colocar no ativo toda a bagagem ideológica que tenha, porque os norte-americanos não acham muita piada a esse esquerdismo, mesmo que seja ténue, e, portanto, Kamala Harris está sempre numa posição de se esconder a si própria no meio das palavras que tem que proferir, o que de facto a coloca de vez em quando em situações um pouco embaraçosas, no sentido em que parece sempre não dizer as coisas que quer, parece sempre não chegar a dizer tudo aquilo que era suposto dizer, tudo aquilo que era suposto que pensa. A ideia é, portanto, que Donald Trump terá o caminho aberto para regressar à Casa Branca e eu imagino que há vários indicadores que nos podem levar para essa conclusão. O primeiro deles tem a ver com os chamados Star States, os 7 estados fundamentais para as eleições nos Estados Unidos. A poucos dias das eleições, em 5 de novembro, Donald Trump continua a estar na dianteira em 5 dos 7, e, portanto, desse ponto de vista, parece ter alguma facilidade em ser reeleito. Na Pensilvânia, que dizem os técnicos e os analistas, é o estado, o principal estado a decidir as eleições. O gap entre o republicano e a democrata é estreitíssimo, são 0,3 pontos percentuais. De qualquer maneira, o espaço entre ambos é pouco, mas é um espaço que se mantém, o que dá algumas garantias a Donald Trump. Do ponto de vista das evidências que me levam a afirmar,
pouco grau de certeza, como é evidente, que Donald Trump deverá ser o vencedor. Temos a situação internacional. Há uma série de estadistas, vamos chamar-lhes assim, que, pela sua atuação e porque provavelmente com os seus serviços secretos a funcionar, terão bastante mais informação do que nós, torna-se evidente que tudo aponta para que Trump já seja tratado como o próximo presidente da Federação Norte-Americana. Estou a falar, nomeadamente, de Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, que já não se dá ao luxo de não levar em consideração Donald Trump como potencial presidente dos Estados Unidos. Recordo que o plano para a vitória desta vez teve que ser apresentado a Trump e não apenas ao Presidente da República, da Federação, coisa que noutras circunstâncias provavelmente não teria acontecido. Outra evidência vem da parte de Israel. Uh, Aliás, Israel é neste momento uma das maiores derrotas de Joe Biden, que muito fez, menos uma coisa, muito fez para conseguir acabar com a guerra na Palestina. Esqueceu-se de fazer o fundamental, que era suspender o envio de armas para Israel. Não quis fazer, não quis chegar tão longe, mas o certo é que é uma tremenda derrota na área internacional, uma derrota, aliás, que tem repercussões na candidatura de Kamala Harris, como é evidente. Mas voltando um pouco atrás, pretendia dizer isto. A mão livre que Benjamin Netanyahu sente nesta altura para fazer tudo aquilo que quer e que lhe apetece é, evidentemente, pelo menos do meu ponto de vista, a evidência de que está à espera que Donald Trump seja o próximo presidente dos Estados Unidos e, desse ponto de vista, sente-se à vontade para não ligar a mínima àquilo que a maioria da comunidade internacional lhe vai tentando exigir, coisa que para já é completamente impossível de acontecer, e portanto vai fazendo aquilo que lhe apetece, esperando que Donald Trump acabe por ser o próximo presidente e, portanto, de alguma forma limpe aquilo que tem sido a sua atuação na Palestina, na Síria, no Líbano e muito provavelmente num futuro próximo no Irão. Se revelar verdadeira esta estimativa, vamos ver como é que Donald Trump fará para lidar a alguns dos temas internacionais mais importantes, sendo que, do ponto de vista interno, aparentemente as coisas já estão razoavelmente fixadas, isto é, haverá uma desregulamentação de alguns setores, nomeadamente o setor energético, provavelmente o bancário, mas o energético é aquele que assume maior importância. Haverá também mexidas na área fiscal, mas do ponto de vista internacional é que importa percebermos para onde é que vamos, nomeadamente, e isso é sempre a maior dúvida, aquilo que tem a ver com a relação entre os Estados Unidos e a China, por uma razão simples é que não se sabe muito bem porquê, ou antes sabe-se exatamente bem porquê, eh, a Europa vai fazer precisamente aquilo que os Estados Unidos fizerem relativamente à China. Do meu ponto de vista, é absolutamente disparatado a Europa não ter para com a China uma relação que fosse uma relação do seu interesse ou do interesse mútuo, para ter uma relação que é apenas o mimetismo daquilo que a Casa Branca decide relativamente à matéria. Bom, vamos ver o que é que acontece de qualquer forma. Estamos a poucos dias das eleições, ainda assim há alguns 10 dias, portanto, a caminho da Casa Branca terá pelo menos mais um capítulo, desta vez muito próximo das eleições, antes de o Jornal Económico depois seguir a par e passo, minuto a minuto, pela noite dentro, aquilo que acontecer no dia 5 de novembro. Obrigado, continuem a seguir-nos nos sites do Jornal Económico e até ao próximo capítulo de A Caminho da Casa Branca. Obrigado.